quando nós falamos em experimentação, no sentido fenomenológico existencial, né, nós estamos falando de experimentação no sentido original, completamente diferente, né, do sentido que o termo experimentação foi adquirir na ciência explicativa. Né? Experimentação tem um sentido ontológico, né? Ou seja, compreensivo e implicativo, né? Diferente do sentido do termo experimentação, né? Na perspectiva da ciência explicativa. Né? Fundamentalmente, né? Experimentação, né? Deriva do verbo perire, né? Que está no radical peri, né? De experimentação. Né? Esse radical peri deriva de um verbo grego, perire, que quer dizer arriscar, tentar. Né? E que está presente em muitas palavras, né? Como, por exemplo, respiração, né? Como, por exemplo, inspiração, né? Como, por exemplo, perigo, como, por exemplo, pirata, como, por exemplo, vampiro, né? E uma série de outras palavras, né? Que trazem esse sentido de avançar numa tentativa, né? Correndo um risco. Né? Perire, especificamente, quer dizer arriscar, tentar. Né? E é o radical perire que está presente em experimentação e que está presente em empírico. Né? A palavra empírico e a palavra experimentação têm origem no radical perire, que significa arriscar, tentar. Né? Ou seja, nada a ver com o sentido científico e explicativo do termo experimentação. No sentido científico do termo experimentação, científico e explicativo, né? A experimentação diz respeito à reprodução de um determinado evento sob condições controladas. Né? Isso é o que significa o termo experimentação no sentido da ciência explicativa. No sentido ontológico, fenomenológico existencial do termo experimentação, né? A experimentação nunca tem a ver com uma repetição. Né? A experimentação sempre é inteiramente nova, na medida em que a experimentação, né, é a ousadia de desdobrar a possibilidade, de arriscar, de tentar desdobrar a possibilidade, ou seja, de arriscar, de tentar a ação. A ação, de modos diversos e intensidades diversas, a ação sempre é um risco, né? E sempre a ação exige uma disposição tentativa, né? Uma disposição de tentar. Né? Porque, fundamentalmente, a ação é a vivência de possibilidades no modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo compreensivo e implicativo de nós sermos, né? A vivência de possibilidades e o desdobramento de possibilidades. Ou seja, as possibilidades que nós vivenciamos no modo fenomenológico existencial são fundamentalmente a afirmação, né? Porque elas são uma força, e enquanto força, elas são afirmativas. Né? E elas demandam, né, de nós outros, né, uma afirmação dessa afirmação que é a possibilidade. Né? A afirmação da afirmação, como Nietzsche dizia, da possibilidade, né, é sempre um arriscar, é sempre um tentar. Né? Basicamente, porque a possibilidade envolve, ou o desdobramento da possibilidade, a atualização da possibilidade, a ação, né? Envolve fundamental e intrinsecamente
a incerteza, né? Porque a possibilidade, né, como Buber diz, possibilidade não somos nós que criamos, a possibilidade é um tu, é uma alteridade, é um outro, é uma força alteritária, é um foco autônomo de produção de sentido, né? E a possibilidade, né, em sendo possibilidade, é uma força, né? É uma força, todavia, que exige uma afirmação, que exige uma confirmação, né? Ela é afirmativa por ser uma força, mas ela exige uma afirmação. Quer dizer, na verdade, a ação, o desdobramento da possibilidade é a afirmação da afirmação, né? O que quer dizer? A afirmação da força, da interação com uma diferença, com uma alteridade, né? E a afirmação da afirmação, que é incerteza, fundamentalmente incerteza, né? Que é desdobramento de possibilidades e que, como desdobramento de possibilidades, envolve fundamentalmente a incerteza. Quer dizer, a experimentação, no sentido ontológico, fenomenológico, existencial, no sentido implicativo, compreensivo, é a afirmação da afirmação. Ou seja, é a ousadia de tentar, de arriscar o desdobramento da possibilidade. A afirmação da afirmação, que é a ação, que é o desdobramento de possibilidades, né? Esse desdobramento de possibilidades, a ação, né, é um risco, sempre, né? Em particular, é um risco porque envolve fundamentalmente a incerteza, né? É a possibilidade criativa, é a possibilidade da invenção do novo, é a possibilidade do devir, é a movimentação, é a moção no sentido existencial, né? É a emoção no sentido existencial, né? É a motivação, é a superação, né? É a saúde, na medida em que é condição do eterno retorno de uma multiplicidade de forças de vida, né? Mas é eminentemente incerta, né? De um modo tal que afirmar a possibilidade é afirmar a incerteza, é vivenciar a incerteza do processo de uma força, a possibilidade, que é força criativa, que é força de superação, que é força de emoção, que é força de alegria, né? Que é força de saúde, né? Que é força que permite assegurar, né, ou potencializar o retorno das forças de vida, mas sempre um risco. Por isso que a afirmação da afirmação, que é a afirmação das possibilidades, que se constitui como fenomenológica da ação, é sempre um risco, né? Envolve sempre um tentar, envolve sempre um arriscar, né? Em particular, né? Porque a possibilidade, a vivência de possibilidades, né, não tem compromisso, não tem convênio, não tem um contrato com o acontecido, né? Na verdade, o desdobramento da possibilidade, a ação, incomoda sempre ao acontecido, porque o acontecido é o estabelecido, né? E o desdobramento de possibilidades, a ação, é o acontecer que sempre revolve o acontecido. De modo que é de se esperar sempre uma atitude hostil do acontecido com relação ao acontecer, né? E isso faz parte do risco da atualização de possibilidades. O risco da afirmação, que é o desdobramento de possibilidades, que é a ação, né? E esse desdobramento de possibilidades, que é a ação, que envolve incerteza, que envolve o risco, é o que se chama de experimentação, num sentido ontológico, no sentido fenomenológico existencial, no sentido compreensivo e implicativo, não no sentido explicativo, no sentido implicativo, né? Então, é essa característica
né, fundamentalmente experimental da existência, da existenciação, né, da dramática da existência, da estética da existência, que o Nietzsche vai chamar a atenção. A vida é eminentemente experimental. Quer dizer, na verdade, a vida é o estilo experimental de uma vida que experimenta. A vida é eminentemente experimental. O que o Nietzsche propõe é nós aprendermos com o estilo da vida, aprendermos com a experimentação, com esse estilo experimental de uma existência, de uma vida que experimenta, que continuamente se oferece à experimentação, né? Que é possibilidade de superação, que é possibilidade de criação, que é possibilidade de motivação, que é possibilidade de emoção, que é possibilidade de ação, de movimento e de ação, né? O Peus, a partir do teatro expressionista, né, entendeu muito bem tudo isso, né? O teatro expressionista é o teatro que se envolve fundamentalmente nessa experimentação no sentido fenomenológico existencial. Aliás, todo o expressionismo, né, se envolve nessa experimentação num sentido fenomenológico existencial, né? E o Peus vai constituir a gestalterapia basicamente como expressionismo em terapia. Ele vai constituir, né, a gestalterapia basicamente como uma concepção e uma metodologia experimental da existência, né? Gestalterapia é basicamente uma abordagem experimental, né? E experimental não no sentido explicativo, no sentido da ciência explicativa, mas no sentido compreensivo, fenomenológico, existencial e dialógico, né? No sentido implicativo da palavra, né? Então, o que a gestalterapia propõe fundamentalmente enquanto concepção e método, né, é a concepção e o método de uma perspectiva existencial afirmativa, né, que se propõe a se colocar numa atitude de afirmação da afirmação, que é a vivência de possibilidades e o desdobramento de possibilidades que constitui a ação, no modo de sermos do acontecer, no modo de sermos fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo da ação, né? Essa ousadia de afirmar as possibilidades, né? De afirmar a afirmação que são as possibilidades, de afirmar a ação é o que constitui a experimentação num sentido fenomenológico existencial gestaltificativo.